Palestra de Joel Goldsmith. Eu sou aparece como forma. Tape 609, parte 3, tradução de Rosilda Rocha. A cada vez, o tratamento deve ser o mais elevado que conheço, indo diretamente a Deus em sua infinita proteção onipresente. E isso responde a essa pergunta. Existe alguma objeção em dar um tratamento a alguém que não está pedindo pelo mesmo, para aqueles a quem amamos? Não existe objeção. Essa é uma das coisas que somos compelidos a fazer. Somos compelidos a fazer. Não nos intrometemos na vida das pessoas. Essa é a vida delas. Essa é a demonstração delas. Mas aqui está lhe sendo apresentado um quadro de discórdia e desarmonia. Como pode aceitar isso? Como pode aceitar? Como pode dizer, sim, isso é verdade e não posso fazer coisa alguma sobre isso? Em primeiro lugar, não é verdade. O tratamento consistiria em sua reinterpretação do quadro no exato minuto em que o vê. Você não pode aceitar. Se você vê um animal doente na rua, se vê um animal sendo abusado, se vê bebedeira, prostituição, não faz diferença o que vê. Você deve tratar naquele exato minuto para não deixar coisa alguma desafiar a sua consciência. Nenhuma dessas coisas. Justamente ali, você precisa realmente reinterpretar essa cena. O que qualquer pessoa pensa sobre a mesma não tem coisa alguma a ver com o caso. Essa é uma das coisas contra a qual costumava lutar quando estava na ciência cristã. Sim, publicaram livros sobre como a senhora Ellie curava as pessoas andando na rua. Bem, se ela tinha o direito de curar, nós temos o direito de curar. Por que alguém teria o direito de fazer alguma coisa que ninguém mais tivesse o direito de fazer? Oh não, nós temos um direito absoluto. Tenho essa história que aconteceu em Boston. Uma senhora estava celebrando os seus 80 anos. Ela era uma sócia muito bem-sucedida da Boston Union. E bem, os amigos estavam surpresos de que uma mulher tão rica e com tanto tempo livre não tivesse viajado, não tivesse conhecido outros lugares. Porque ela não havia viajado. Estavam fazendo disso um grande problema. E a senhora respondeu, porque eu já estou lá. E essa é a atitude que devemos assumir aqui. Não vamos a lugar algum. Nós já estamos lá. Isso é o céu. E não apenas isso é o céu, mas a todo minuto do dia, todo dia, em qualquer lugar que estejamos, é o céu. Existe somente uma razão pela qual parece que temos discórdia. E essa é por causa da crença que aceitamos de que não estamos no céu agora. No momento em que puder soltar essa crença e relaxar na realização de que aquilo que estou buscando, eu já sou. Ou qualquer que seja o propósito que eu tenha na vida, eu já o alcancei.
Assim descobriria que 90% de todos os problemas do mundo cairiam de seus ombros. A razão está resumida em duas palavras: eu sou. Agora, eu sou constitui a base do ensinamento do mestre. Eu sou. E isso significa que tudo o que diz, isso significa tudo o que quer dizer, né? Não eu serei, e não eu não serei, e não eu gostaria de ser, e não eu vou ser. Eu sou. Se julgar pelas aparências, você ainda tem uma demonstração a fazer em sua vida. Todos têm demonstrações a fazer se julgarem pelas aparências, porque, de acordo com as aparências, nós vivemos, nos movemos e temos o nosso ser num universo material. E qualquer coisa pode nos acontecer. Uma porção de coisas. Agora, ultrapassar isso reside em duas palavras: eu sou. Eu estou no céu agora. Estou tomando conta dos negócios do meu Pai agora. Estou no lugar secreto do Altíssimo agora. Eu vivo, me movo e tenho meu ser na consciência divina agora. E a razão para isso é essa. Como uma realidade, como uma verdade, não existe uma pessoa ou uma lei ou até mesmo uma crença mental que, em si mesma e por si mesma, tenha algum poder para fazer qualquer coisa a nós. Qualquer poder que pareçam ter é o poder que lhes damos por aceitar essas crenças universais, em lugar de enfrentá-las com a realidade do ser. Você pode enfrentar quase qualquer coisa no mundo e, eventualmente, tudo no mundo com esse tratamento que consiste em duas palavras. Ou posso aumentar um pouco e dizer: obrigado, Pai, eu sou. Sempre tive esse hábito de usar essas palavras. Obrigado, Pai. Vamos saber o porquê depois. Mas, obrigado, Pai. Eu sou. A primeira vez que isso me foi revelado foi em meu primeiro ano de prática, quando tive um caso que não estava respondendo ao tratamento e a reclamação causava tanta dor que tive que me sentar à noite para meditar pela senhora. E num desses períodos me veio o pensamento: existe uma verdade que resolveria isso. E se eu simplesmente conhecesse a verdade, a mesma poderia dissolver essa condição dolorosa. E eu simplesmente continuei orando. Oh, qual é a verdade que pode resolver isso? Qual é a verdade? Deus me dê a verdade. E bem, por volta de 2 da manhã, decidi tirar um cochilo por alguns minutos antes de me levantar para orar novamente. E acordei desse cochilo com essas palavras em meus ouvidos: aquilo que estou buscando, eu sou. Oh, mas eu não sou a verdade. Estou buscando a verdade para dissolver essa dor. Eu não sou a verdade. Eu não posso ser a verdade. Eu preciso da verdade. E me veio mais uma vez, uma segunda e uma terceira vez novamente:
aquilo que estou buscando, eu sou. E como posso eu ser a verdade? Então, naturalmente, as palavras do Mestre vieram à minha mente. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou vida eterna. Oh, certo, eu sou a verdade. Esse é o ensinamento. Agora, se eu sou a verdade, essa senhora também é a verdade. De fato, eu imagino que essa doença não é parte da verdade. Então, não havia mais nada para fazer, mas simplesmente ter uma noite completa de sono. Uma boa noite de sono. E assim fiz. Pela manhã, recebi uma chamada telefônica. Ela estava completamente bem. A doença, como doença, nela mesma não tem poder. Entretanto, todos os curadores, todos os professores, incluindo a mim mesmo, enquanto estão trabalhando sobre ela, estão mantendo essa doença no pensamento, lhe dando poder e tentando se livrar da mesma. E isso é equivalente a olhar ali para baixo e tentar remover essa cobra no meio dessa cesta de flores. Bem, você sabe, precisaríamos de tirar a noite inteira para nos livrar dessa cobra. Mas não podemos nos livrar dela porque ela não está ali. Está aqui em cima, na minha mente. É apenas uma interpretação errônea de uma linda flor. Não tem proveito algum olhar para ali, segurando-a em nosso pensamento e tentar nos livrar dela. Não funciona. Você não pode fazer isso porque não está ali. O trabalho tem que ser feito aqui em cima, na mente, não lá fora onde a reclamação está. E o trabalho deve ser feito na linha da realização dessas duas palavras. Eu sou. Existe um ser separado de Deus? Não. Então, eu sou esse ser que é um com Deus, não sou? Bem, mas nessa verdade, todos os Hitlers, Stalins e todos os outros personagens no mundo, que algumas vezes pensamos que são pessoas terríveis, em sua verdadeira identidade, eles não são o Cristo? E não existe ação menos louca do que aquela que as pessoas no mundo estão tomando, devido à crença de que elas não são o Cristo. E que precisam sair para fazer um meio de vida, ou se tornarem famosas, ou deixar atrás de si mesmas uma reputação. Agora, isso está certo para elas no sentido mais elevado do que é certo. Não chegaram à luz da sabedoria da verdadeira identidade delas. E assim, têm que ficar satisfeitas com um substituto. Tem que ser um presidente, tem que ser um líder, tem que ser um ditador, de forma a satisfazer seus egos. Temos que ser alguma coisa para satisfazer ao nosso ego também. Porém, agora aprendemos o que realmente somos. E isso é muito maior do que todas essas coisas. Somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, herdeiros, co-herdeiros. E isso significa que somos o Cristo de Deus.
eu sou aquele que deveria vir. E nessa realização, não temos que nos gabar sobre isso para o mundo, ou ganhar medalhas por isso. Pelo contrário, a maior alegria vem por guardá-la em nosso seio, dentro de nós mesmos, e dizer: ó, eu sei que eu sou o que eu sou. E então, essa parte do mundo que está pronta para essa revelação a recebe. Certamente, Jesus nunca foi reconhecido como Cristo pela classe mais elevada da hierarquia hebraica, nem de Roma. Isso é verdade. Porque a consciência mortal, material, não pode olhar para o Cristo e vê-lo e reconhecê-lo. Essa é a razão porque somente Pedro pôde dizer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Todos os outros pensaram que ele era a reencarnação de um profeta hebreu. E assim é que somente aqueles que têm algum grau de consciência espiritual podem ler uma mensagem espiritual e dizer: essa é uma mensagem espiritual. Ou encontrar uma pessoa de algum grau de evolução espiritual e dizer que essa é uma pessoa de uma consciência espiritual. Você vê, precisa ser isso você mesmo para reconhecê-lo. Isso é uma lei também, é uma lei espiritual. Essa é a razão porque quando você pega um livro sobre a verdade metafísica e diz: isso não tem coisa alguma para mim. E a outra pessoa pega o mesmo livro e diz: oh, essa é a diferença. Oh Deus, isso é o caminho do céu. Bem, se for um livro, vamos dizer, sobre ciência mental, e uma pessoa de consciência espiritual o pega, ela não vai receber coisa alguma dele. Por outro lado, se uma pessoa do nível mental da consciência o encontra, esse será o livro dela, não o seu. E da mesma forma, os livros que você lê e gosta não terão apelo algum para a pessoa que está tentando fazer as coisas acontecerem usando a própria mente. E assim é. Para reconhecer uma coisa, primeiro você tem que vê-la. Para reconhecer o Cristo em Jesus, você mesmo precisa ter alguma medida da consciência espiritual. De outra forma, também diria: oh, esse não é o filho de nosso amigo carpinteiro? Não é esse o filho de Maria? Porém, se tiver essa consciência desenvolvida, você olha diretamente e diz: oh não, eu reconheço o Cristo, justamente ali onde todos veem o carpinteiro. Ter uma medida do Cristo significa que você tem a habilidade de relaxar na realização. Obrigado, Pai, eu já sou. Não tenho que ir a lugar algum, eu já estou lá. Eu não tenho que conseguir coisa alguma. Toda a presença e todo o poder da mente divina já está se manifestando. O infinito invisível está jorrando a si mesmo a todo tempo. E tudo o que tem a fazer é ver as flores se abrindo, as árvores crescendo e as estrelas surgindo toda noite no céu. A formação das nuvens no céu. E será capaz de saber que é literalmente verdade. Deus está em campo. Isso faz com que seja fácil dar o próximo passo.
Porque não estou confiando em mim mesmo em meus negócios. Porque o mesmo poder fez as estrelas, o sol e a lua surgirem à noite, controla as marés, faz acontecer os milagres da natureza, o inverno, a primavera, o verão e o outono. E aqui estou me preocupando sobre os meus negócios e não confiando que esse poder vai manter o mundo funcionando enquanto eu estou simplesmente dormindo, descansando. Não acredito nem um pouco que sairá do rumo, sabendo que existe um poder operando para mantê-lo. E ainda assim não estou confiando em mim mesmo sobre meus negócios através desse mesmo poder. Você vê, a verdade é tão simples que Jesus disse que somente as crianças poderiam aceitá-la. Somente aqueles que não estão tentando colocar tudo dentro de um esquema racional, o Cristo Jesus, poderia satisfazer. Porque os outros nunca ficariam satisfeitos com a verdade espiritual. A verdade espiritual é realmente simples. Realmente simples. Resumimos tudo isso com eu sou. Eu já sou. Aqui e agora eu já sou. Não estou indo a lugar algum para realizar coisa alguma. Essa é a razão por que a meditação se torna uma parte tão importante de nosso trabalho. Seja o que for que você ouviu aqui essa semana, seria uma tolice tentar acreditar com a sua mente humana. Seria muita tolice. Porque lá fora, no mundo, toda evidência é contrária à mesma. Existe somente uma forma de você ser capaz de aceitar isso. E essa é se a pequena e serena voz lhe revelar isso de dentro de você. Se de dentro de seu próprio ser sentir a certeza e ver em seu espírito. E então, através dessa certeza interior, começar a observar a harmonia aparecer em sua experiência, sem você mesmo ter feito coisa alguma, sem você mesmo ter coisa alguma a ver com isso. Posso lhe dizer agora mesmo o tema do trabalho dessa semana. Somente uma coisa é necessária: o sentimento da presença. Esse é o tema que estamos desenvolvendo essa semana. Em outras palavras, seremos chamados a ir para dentro de nós mesmos e fazer essa afirmação. Não é a demonstração de pessoa, lugar ou coisa que estou buscando. Porque mesmo que consiga isso, você sabe que existe uma outra demonstração necessária para a próxima semana. Existe somente uma coisa necessária. Se pudéssemos ter o sentimento de Deus justamente aqui conosco, ao nosso lado ou dentro de nós, não iríamos querer nenhuma outra coisa além dele. Nós realmente teríamos uma percepção consciente. Se você pudesse ver Deus tão claramente como pode me ver aqui, nunca pediria por nenhuma outra coisa. Pediria? Você até mesmo tem uma promessa. E essa é que toda vez que andar pela rua ali, estarão dois. Toda vez que andar pela rua, ali estarão dois de você em lugar de um. Lembrem dos 3 hebreus que foram lançados na fornalha ardente e testemunharam que ali havia
uma quarta presença. Você desejaria ser lançado na fornalha ardente também, se tivesse a certeza de que haveria esse outro com você. Não desejaria? Você não acredita que as chamas poderiam queimá-lo se Deus estivesse justamente ao seu lado. Acredita? Não, não. Você também não estaria com medo de qualquer bomba atômica explodindo se tivesse a certeza de que Deus estaria justamente ali segurando a sua mão. A bomba teria que destruir Deus para poder destruir você. E isso não parece muito provável. Então, que problema existe em sua vida sobre o qual você deveria ter qualquer preocupação se pudesse sentir Deus segurando a sua mão justamente agora? Ou se ouvisse a voz de Deus dentro de você dizendo: fique tranquilo. Você não se preocuparia com as ondas tempestuosas lá fora. Você não se preocuparia com vulcões. Você não se preocuparia com pecado, falta, doença ou limitação, desemprego. Que diferença fariam se ouvisse essa voz dizendo: eu nunca te abandonarei, nunca te deixarei. Onde quer que fores, eu irei contigo. Isso extinguiria todos os nossos problemas, todas as nossas preocupações, todos os nossos medos. Como vimos na outra noite, no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte e tivesse o sentimento de que Deus estaria comigo, faria isso alguma diferença para mim? Estaria com medo de ir a qualquer lugar com Deus? Não. Nem mesmo no vale da sombra da morte ou na fornalha ardente. Pensando sobre essa história dos 3 hebreus na fornalha ardente, lembro de uma história. Essa é uma história verdadeira que me foi relatada por um banqueiro na cidade de Nova York. Ele era um cientista cristão e tinha o hábito de toda sexta-feira à tarde levar para casa uma bolsa preta com o pagamento da fábrica e entregar na fábrica no sábado pela manhã em sua ida para o escritório. E em seu caminho para casa, ele precisava caminhar por um lugar onde havia um terreno baldio. E nessa sexta-feira em particular, ele estava carregando essa bolsa preta e quando se aproximou desse terreno baldio, lhe veio o pensamento: esqueci alguma coisa no banco. Preciso voltar. Ele não sabia o que havia esquecido, mas, em obediência, deu a volta e caminhou para o banco. Se sentou e tentou lembrar o que havia esquecido, e não conseguiu lembrar de coisa alguma. E logo recuperou sua paz e começou a imaginar de onde aquele pensamento tinha vindo. E então se levantou e voltou para casa. Na manhã seguinte, leu no jornal que justamente naquela hora, naquele exato momento em que ia passar por aquele lote, um homem havia sido vítima de um assalto e foi morto. E pensou que aquilo tinha algo a ver com aquela sensação que teve na noite anterior. Então, observou no noticiário que eventualmente 2 homens foram presos. E ele conseguiu permissão para ir falar com esses homens. Eles disseram: certamente você era o homem que estávamos procurando. Nós sabíamos que carregava esse pagamento. Mas quando se aproximou daquele lote, você deu a volta e caiu fora.
E quando voltou, tinha aquele outro cara grandão com você. E não iríamos atacar os dois. Você vê, essa foi a resposta. Aquele quarto homem que estava na fornalha ardente, esse foi o segundo homem que estava com ele. Bem, não temeríamos passar pelas águas, não temeríamos ladrões ou qualquer outra coisa, se estivéssemos certos de que teríamos esse grande companheiro conosco. E esse, evidentemente, é o tema de nosso trabalho dessa semana. E isso é o que estamos aqui para desenvolver, a consciência dessa presença. Agora, não temos coisa alguma a ver com demonstração. Não temos coisa alguma a ver com a remoção do perigo. Não temos coisa alguma a ver com obter segurança, paz ou qualquer coisa. Essa semana vamos tratar apenas de uma coisa: a realização. A realização consciente dessa presença. Porque quando temos essa presença, podemos passar pela fornalha ardente, podemos passar pelas águas sem nos afogar. Vamos a qualquer lugar, a qualquer tempo na vida e sentimos nossa completa proteção, suporte e suprimento. Vamos nos lembrar essa semana de cada incidente que pudermos retirar das Escrituras. Agora, aqui está o valor das Escrituras em nosso trabalho. Suponhamos que vamos começar voltando a Moisés, e realizamos que depois de sua iluminação, lembrem depois, suas tentações e tribulações não começaram até a sua iluminação. A maioria de nós pensa que iriam terminar. Elas começaram. Porém, não eram, pessoal. Essa era a diferença. Uma vez que teve a iluminação, essas tentações e tribulações não eram pessoais para ele. Eram pessoais para aqueles que não tinham a iluminação. E a iluminação dele o fez o guia, o guardião e o protetor de seu povo. Porém, ele teve que passar por tudo isso. Agora, após a iluminação, ele libertou o povo hebreu e, quando o exército estava perseguindo-os, vamos encontrar essa nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. O que é essa nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite, exceto a consciência da presença de Deus aparecendo como aquela forma? Da mesma forma que quando aquele banqueiro teve a consciência da presença de Deus, o sentimento de paz que ele alcançou apareceu externamente como um homem grande e forte, protegendo-o. Não havia nenhum homem ali. E estou certo de que, se estivéssemos com Moisés, provavelmente não teríamos visto essa nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Era invisível para o olho humano. Foi a realização espiritual. Se estivéssemos ali, poderíamos vê-la também, mas não necessariamente. Então, uma vez que Moisés, um homem sozinho, teve a consciência da presença de Deus, ele teve a consciência de que eu já sou. Não estou buscando alguma coisa, não necessitando de alguma coisa, mas eu já sou. E porque eu já sou, a infinidade de Deus está onde eu já estou. E porque eu já sou, a infinidade de Deus está
onde eu já estou. E assim, na necessidade de proteção, parte desse eu sou apareceu na forma, como forma. E essa forma foi uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Depois, quando chegaram ao Mar Vermelho e o perigo estava em frente a eles, esse mesmo eu sou, essa mesma consciência estava presente e separou, dividiu as águas do mar de forma que puderam passar por elas. Não faz diferença se é uma experiência literal ou figurativa. Uma coisa certa é que eles atravessaram do perigo para a segurança. E fizeram isso através da iluminação de um homem que foi capaz de dizer: Eu sou. A despeito de haver um exército atrás dele e o Mar Vermelho à frente, ele ainda assim pôde dizer: Eu sou. Eu estou no lugar secreto do Altíssimo. Eu estou no lugar onde as crenças do mundo não podem me encontrar. Eu estou vivendo, me movendo e tendo meu ser na consciência de Deus. Agora, os hebreus não estavam. Eles estavam com medo. Eles não tinham essa consciência da presença de Deus que Moisés tinha. E foi uma felicidade para eles o fato de que um com Deus é maioria. Simplesmente um. A realização de um Cristo pode levar milhões de pessoas a atravessar para uma segurança e proteção temporária. Mas a partir de então, a responsabilidade de demonstrar essa realização da presença está sobre os ombros delas. E depois, na presença da falta e limitação, essa mesma realização. Eu já sou, eu sou o que eu sou, nada me pode ser acrescentado, nada me pode ser retirado. Eu sou a totalidade da mente divina corporificada. Então, essa realização aparece como maná caindo do céu. E lembrem, não havia maná separado e à parte da realização de Moisés. Vocês devem lembrar disso. Não havia maná, não havia abertura do Mar Vermelho e não havia nuvem durante o dia, nem uma coluna de fogo à noite, exceto como uma atividade da consciência de Moisés. Esse é o ponto mais importante de toda essa semana. Não existe cura, não existe segurança, não existe proteção separada e a parte da sua consciência da presença de Deus. Todo bem vem à sua experiência como resultado da atividade da consciência, como resultado da atividade da consciência da verdade que você entretém. É com você, não existe um Deus aqui fora, não existe poder algum aqui fora. Ninguém aqui fora se preocupa se você vive ou morre. É uma atividade da verdade que acontece em sua consciência. Muito obrigada.